Com o retorno de Chaves no SBT, o seriado vai ser exibido em qual horário no canal? Você vai saber tudo isso hoje. Muito bem, minha gente, com informações aí do Na Telinha, no sábado 12 de outubro, Chaves voltou, no SBT, após aí 4 anos, de ausência. A retirada da série havia sido resultado de uma disputa pelos direitos de exibição entre Televisa e a família de Roberto Gomes Bolanhos, criador do seriado. Olha, a reestreia teve impacto imediato no Ibope, registrando 5,1 na medição preliminar da Cantar Ibope em São Paulo, o que representa um aumento aí de 82% em comparação com a mesma faixa horária da semana anterior. Esse desempenho expressivo reflete o carinho duradouro do público brasileiro pelo humorístico. Chaves sempre se destacou pela sua simplicidade, apesar da sua modesta qualidade técnica. Se Chaves fosse, por exemplo, feito hoje, ele provavelmente passaria por muitas adaptações, para poder se adequar às exigências desse politicamente correto que norteia hoje a televisão contemporânea. Muitos dos apelidos icônicos dos personagens, como Seu Barriga, Nhonho, a Bruxa de 71, poderiam ser eliminados por incentivar interpretações aí associadas ao bullying, que é algo inaceitável, nos dias atuais. Ainda assim, o encanto da série permanece intacto, conquistando novas gerações. O retorno do seriado foi muito bom porque ele aconteceu no Dia das Crianças. A coincidência da data com a exibição, com a volta, trouxe uma carga emocional muito grande, fazendo com que Chaves fosse amplamente comentado no Twitter, por exemplo, O episódio exibido relembrou momentos clássicos, e reforçou o apelo emocional que o programa exerce sobre o público, especialmente entre aqueles que cresceram, assistindo às aventuras do menino órfão e seus vizinhos. A recepção calorosa do público foi confirmada pelos picos de audiência em São Paulo. A transmissão, para vocês terem uma ideia, atingiu 6 pontos, enquanto aqui no Rio obteve resultados aí semelhantes. Esses números expressivos, considerando que São Paulo passava por um apagão causado por um forte temporal na noite anterior, resultou aí, mesmo na queda dos televisores ligados, 37% dos aparelhos estavam ali sintonizados e superou os índices no sábado do SBT das semanas anteriores. Na mesma faixa horária, a Chaves só ficou atrás da Globo, que exibiu a sessão de sábado, que marcava 7,8. O desempenho do SBT com o humorístico representou o dobro de audiência habitual do canal, e mais que o dobro do alcançado no Rio. Cada ponto de audiência corresponde a quase 200 mil indivíduos, o que evidencia o tamanho do público envolvido ali com a estreia. O episódio exibido foi parte de uma das histórias mais queridas pelos fãs, a viagem dos personagens a Acapulco. Originalmente, essa sequência ela foi exibida em 3 partes na Televisa, em 1977. Foi exibida no dia 30 de maio, 6 e 13 de junho. No Brasil, o público teve acesso ao arco completo apenas em 1991, embora os primeiros episódios já estivessem disponíveis desde 88. Essa saga é lembrada por mostrar os personagens fora, do ambiente usual da vila e por explorar novas dinâmicas entre eles. Na trama, Chiquinha ganha uma promoção que dá direito a uma viagem para Acapulco. Animados com a novidade, ela e o seu pai, o seu Madruga, preparam-se para a aventura. A notícia se espalha rapidamente, despertando a inveja da Dona Florinda, que decide viajar com Kiko e o professor Girafales. Por sua vez, Dona Clotilde, acompanhada do Seu Barriga e também do Chaves, que foi convidado a se juntar ao grupo, todos eles deixaram a vila em busca aí desses momentos inesquecíveis lá em Acapulco, que na dublagem era Guarujá. A exibição do SBT entre 2 e 3 da tarde manteve uma média de 5 pontos na Grande São Paulo, segundo naquele momento os dados preliminares. Esse número representa um aumento de 100% em comparação aos índices registrados nos últimos 4 finais de semana anteriores, quando o canal transmitia programa Raul Gil, Cinema em Casa. O desempenho garantiu ao SBT a vice-liderança no horário, ficando atrás apenas da Globo, que marcou 9,3. A Record, com o Balanço Geral e o Cine Aventura, marcou apenas 3 pontecos, uma queda aí de 35% em relação ao mesmo período anterior. Antes da reestreia de Chaves, o SBT também exibiu o episódio de Chapolin, que teve 3,8 de audiência.
Esse resultado foi suficiente para superar a Record, que marcou 2,6. A combinação dos dois programas reforçou a estratégia do SBT de apostar em clássicos, para poder atrair o público, especialmente em momentos de forte concorrência. A volta de Chaves foi afetada por fatores externos, como o apagão, que reduziu ali o número de televisores ligados. Nas 4 semanas anteriores, 40% dos aparelhos estavam em uso durante ali o horário de exibição, percentual que caiu em 37% no dia do retorno. Ainda assim, o desempenho do seriado foi impressionante e reafirmou a importância do seriado para a grade do SBT. A estratégia de utilizar assim do SBT programas clássicos em horários estratégicos tem se mostrado eficaz para o SBT, especialmente aí diante, da competição com outros canais. O desempenho expressivo de Chaves também reflete aí a força das produções mexicanas no Brasil. Desde sua estreia, o seriado criou uma legião de fãs que se mantém fiel após décadas. A simplicidade do enredo e também assim o carisma dos personagens continuam a encantar públicos de todas as idades, provando que a nostalgia pode sim ser um poderoso aliado aí na batalha pelo Ibope. O sucesso da reestreia também destaca a importância de entender o comportamento da audiência nos dias atuais. No cenário onde o consumo daquela parte do entretenimento está cada vez mais fragmentado, programas como Chaves, como o seriado, conseguem reunir diferentes gerações em frente à TV, resgatando memórias afetivas e, claro, proporcionando momentos de descontração. Embora o mercado televisivo tenha mudado muito desde a primeira exibição de Chaves, a essência do seriado permanece intacta. Sua simplicidade e a maneira como aborda questões humanas com leveza ainda encontram aí ressonância junto ao telespectador. O humor inocente e acessível do seriado serve como um contraponto à complexidade das produções contemporâneas, oferecendo uma alternativa mais leve para o entretenimento. Mesmo enfrentando desafios como a necessidade de se adaptar-se às novas sensibilidades sociais, Chaves prova que a boa comédia é atemporal. O retorno do seriado ao SBT é mais do que um evento pontual, é um testemunho da força do legado cultural construindo aí ao longo de décadas. O sucesso da reestreia é provável aí que o SBT continue a explorar a popularidade do seriado na sua grade. O canal já tem um histórico aí de utilizar programas nostálgicos para poder atrair o público. E Chaves parece aí ser uma peça-chave nessa estratégia. O impacto emocional do programa, aliado ao carisma dos personagens, garante aí a sua relevância no cenário televisivo brasileiro, independentemente do tempo que ele tenha passado desde a sua primeira exibição. No mundo hoje, em constante mudança, o seriado, sem dúvida, permanece aí como um porto seguro para aqueles que buscam se entreter. Aquele entretenimento simples, aquele entretenimento genuíno. A volta do seriado ao SBT é mais do que uma jogada de audiência. É um reencontro com memórias afetivas e o lembrete de que, às vezes, as melhores coisas da vida são as mais simples. E o SBT, por enquanto, não tem uma definição do dia específico que o seriado vai voltar. Porque, de acordo com informações até do Bastidores da TV, do Yara Gouveia, do colunista Yara Gouveia, o SBT, de acordo aí, quer exibir Chaves em 5 horários diferentes. Durante a semana, de tarde, final de semana, ali de manhã aos domingos, como exibia antes, Então eles querem exibir para poder melhorar um pouco a audiência, Porque o Chaves antigamente ele sempre foi o coringa do SBT. Quando o programa não dava certo, quando o SBT, enfim, inventava o programa, tinha uma aposta e essa aposta dava certo, o Silvio Santos ia lá e tirava e colocava Chaves e Chaves levantava. Porque Chaves não é apenas uma série com o SBT, é quase uma marca registrada. Por isso que até a Globo tentou adquirir os direitos, mas a Televisa, pelo respeito, pela parceria que tem com o SBT, deu prioridade ali, essa é a palavra, prioridade para o SBT e não para outros canais que quisessem, por exemplo, adquirir os direitos. O SBT nunca tentou copiar a Globo, pelo contrário, o SBT sempre foi anti-Globo, oferecendo uma alternativa aí com uma programação mais próxima do cotidiano das pessoas.
Produções mexicanas como Chaves, que poderiam parecer simplórias ou fora de moda para outros, encontraram aí um lugar especial no canal e viraram clássicos da televisão brasileira. O retorno da série também reacendeu uma discussão sobre os rumos do SBT, porque a direção atual, liderada por Daniela Beruti, filha de Silvio Santos, tem apostado em mudanças na programação que não agradaram, né, o telespectador fiel. A troca, né, das tradicionais novelas mexicanas por jornais, enfim, programas jornalísticos, como por exemplo Tá Na Hora, afastou muitos espectadores. O mesmo aconteceu com atrações mais frias, como por exemplo Chega Mais, né, da manhã, que vai mudar de nome, vai virar Vem Pra Cá, em homenagem a Silvio Santos, que foge desse estilo, né, que sempre fez o SBT ser querido. Por anos, o canal se orgulhou, né, de ser a segunda maior emissora, né, líder absoluto do segundo lugar. Isso significava que mesmo sem ser a maior audiência, o canal tinha uma identidade forte e um público fiel. O segredo era apostar em contra-programação, ou seja, oferecer algo diferente do que os outros canais exibiam. Chaves era uma peça importante dessa estratégia. Sempre que havia problemas de audiência, ele entrava em cena e salvava o horário. Essa afinidade entre o seriado e a emissora é algo raro na TV. Chaves representa exatamente o que o público do SBT espera: leveza, humor e uma sensação de familiaridade. Por isso, o retorno do Menino do Bairro gerou tanto entusiasmo. Foi como reencontrar um velho amigo que esteve distante por um tempo, mas cuja presença é sempre bem-vinda. Com a audiência muito boa na reestreia, ficou claro aí que o público sentia falta, né, dessa velha novidade. As redes sociais aí foram tomadas, né, por comentários, enfim, carinhosos, com pessoas assim relembrando, né, momentos marcantes da série e celebrando, né, a volta de Chaves como um presente no Dia das Crianças. Tá dada a informação aí, minha gente, de que Chaves voltou pro SBT de forma definitiva, mas a gente não tem uma informação assim da data, né, que o seriado vai voltar, enfim, de vez. Tá dada a informação. Estamos encerrando mais um vídeo aqui no canal, pois é um tema de mais tempo. Siga a gente nas redes sociais, tá aqui, ó, tá aparecendo na tela, @BastidorosDN, e claro, né, se cuidem todos vocês e até a próxima.